Este é um lugar pra se viver. É o meu lugar, vem conhecer. São campos estendidos de São Chico a Vacaria, onde o sol esquenta pouco nos dias de invernia. Meus sonhos nascem neste lugar. Quando amanhã vem me acordar, com pássaros que cantam dos pinheiros soberanos, despertando em mais um dia meu orgulho em ser serrano. Em ser serrano. Boa noite, pessoal. Como é que estamos aí? Mais uma noite para o nosso encontro do nosso grupo cultural Gaúcho Serrano. Hoje viemos com mais novidades, duas danças típicas do nosso Rio Grande do Sul, que foram difundidas dentro do nosso estado. A gente sabe que a nossa cultura é bastante enriquecida por outros países, por outras culturas. O Rio Grande do Sul é um copiador com méritos de transformar e embelezar as danças que recebem de outros países, né? Uma das danças que a gente vai falar hoje é a dança do shot de duas damas. O shot de duas damas, muitos falavam que era um shot que era dançado pelo pai e a mãe, pelo irmão com a mãe e a irmã, mas na verdade não. O shot de duas damas, ele surgiu no Brasil, em São Paulo, por meados de 1920, e ele é uma dança tipicamente alemã. Em 1920 ele surgiu em São Paulo, né, onde existia o shot militar, né, que era onde se concentrava a grande maioria de militares que povoavam o Brasil, e por isso que ele era dançado com duas damas, né? Existiam muitos homens na guerra e sobravam mulheres na época, né? Então por isso que ele era dançado com duas damas. Porém, dentro desse mesmo conceito de tempo, 1920, ele também se apresentou na Argentina, chamado de El Palito. É uma dança também dançada muito próxima, na maneira de dançar, do shot de duas damas atual hoje, ou o shot de duas damas que era dançado em São Paulo, né? Então, o shot de duas damas, ele é conceituado por uma música em específica de shot. Ele não pode ser dançado em outra melodia, né? E ele, já como diz o próprio nome, ele é um shot onde tem um peão com duas damas, né? Um peão e duas prendas. E hoje no Rio Grande do Sul ele faz parte das danças tradicionais gaúchas, né? Então, mais ou menos historicamente é isso que a gente tem do shot de duas damas. Ele é uma dança que ele inicialmente existe um tempo musical que na melodia introdutória o peão é ladeado pelas prendas, né? Então as prendas ficam na lateral do peão, né? Vamos chamar de prenda A e prenda B, né? Então as prendas ficam na lateral do peão, e é uma dança que o peão alcança as mãos para as prendas, ambas ao mesmo tempo, né? No início de dança, e mais ou menos na altura dos ombros, né? Então as mãos devem ser dadas antes do primeiro passo de marcha, né? A música é toda feita em marcha, né? Então no primeiro movimento o terno já tem que estar de mão dadas, e todos iniciam a dança com o pé esquerdo, né? Tanto peão quanto prenda. Então são passos de marcha, e a partir disso existe uma pausa, né? Que a primeira pausa, quando é para frente, ela é com o pé direito. Então
vai dar 1, 2, 3, pausa, pé direito para cima. Logo, você vai ter que voltar com esse terno para trás com o pé da pausa. Então, você vai voltar com o pé direito para trás, e aí, quando você fizer a pausa para trás, será com o pé esquerdo, para dar continuidade na dança. Então, vai fazer esquerdo, pausa, direito, pausa. E assim, sucessivamente, os movimentos da figura principal, que a gente vai chamar esse movimento de frente e para trás. Logo a partir disso, respeitando o raio de ação da dança, a gente tem a primeira figura, que o peão vai soltar as prendas e a gente vai denominar essa figura de figura do 8 das prendas, né? Onde a prenda vão dar passos laterais, se afastando do peão e o mesmo saindo num recuo para... Com certeza o recuo é para trás, né? Mas não recuo deixando as prendas fazerem uma espécie de um 8 em sua frente. E o peão vai fazer a figura, que a gente denominou de figura principal, que é o passo para trás em marcha, e a prenda, as duas prendas vão fazer uma espécie de 8, como se fossem ponteiros de relógio. Elas giram para um lado, se encontram e giram para o outro. Enquanto isso, o peão deu 8 passos, 4 passos para trás e 4 passos para frente. No 8º passo do peão, voltamos ao mesmo conceito da primeira figura. O passo para iniciar o próximo movimento principal de frente e trás, ambos têm que estar novamente de mãos dadas. Então o peão vai executar a figura principal, vai pegar, soltar a prenda, as prendas vão fazer a figura do 8, e com isso o peão vai fazer o passo de frente e trás, e ambos vão enlaçar novamente. Todo mundo ok até aí? Essa é a primeira figura. No shot de 2 damas, a figura principal, que a gente está chamando de a figura de avanço e a figura de recuo, ela é uma figura que ela antecede ou intermeia todas as figuras que a gente vai elencar como diferente da principal. Então a gente fez a figura principal, fez a figura do 8 das prendas, novamente fez a figura principal, e agora a gente vai para a segunda figura. A segunda figura é o balancê das prendas. O peão novamente vai fazer a figura principal e vai soltar as prendas, os quais vão fazer um balancê na frente do peão. Essa figura pode ser chamada de balancê das prendas ou contorno do peão, porque após soltar as mãos das prendas, o peão vai fazer um contorno pelo lado direito, pelo seu lado direito, fazendo um movimento de 8 passos até chegar novamente na prenda. Então, quando ele terminar o contorno, ele vai ter que estar novamente com as 2 prendas de mão dada, porém, no sentido contrário. Ele vai começar a dança num sentido, e após a segunda figura, ele vai estar no lado contrário, com as prendas, né? Fazendo isso, vamos novamente fazer a figura principal, para fazer o intermeio das figuras, e na terceira figura é o balancê do terno. O mesmo conceito de balancê da figura anterior, porém agora o peão vai participar do balancê. Ele vai sair da figura principal com a prenda A, que seria a prenda da direita dele. Então ele vai fazer um balancê de giro com a prenda, num giro de 4 passos, e para o outro lado mais 4 passos com a prenda B, que seria a prenda da esquerda.
vai para frente, vai fazer a figura principal de ir para frente e voltar, e depois vai iniciar novamente essa figura, essa terceira figura de balancê de terno, com a prenda B, da esquerda, né? Então, vamos fazer novamente o balancê com a esquerda, 4 passos pela esquerda, 4 passos pela direita, e entram novamente na figura principal. Tudo certo por aí? Então, nós vamos para a quarta figura agora. A quarta figura do shot de 2 damas, na verdade, ele é o complemento do balancê, né? Porque tu vai estar no lado contrário e a gente vai fazer uma espécie de porteira. Então, você vai fazer a figura principal e, ao invés de soltar a mão das prendas no final da figura principal, você vai deixar com que as prendas dancem à sua frente. Então, elas vão fazer 4 marcações para trocar de lado, de mão com você, de mão com o peão, né? A prenda B passa para o lado A e a prenda A passa para o lado B. A partir desse momento, com os braços entrelaçados, nós vamos executar a figura principal com os braços trançados, né? O terno vai fazer a figura com o braço trançado. Vamos fazer a figura fundamental novamente com esse braço trançado e, a partir disso, executamos a figura 5, que seria a troca de lugares, né? Figura 5, complemento do balancê. Fizemos a figura normal, fundamental novamente. E, a partir da figura fundamental novamente, nós executamos novamente a troca de lugar, ou troca de direção da dança. Retornamos à segunda figura, fizemos a figura de contorno ou balancê de prendas e trocamos o conceito de andar da dança. Voltamos para sentido de dança original, início da dança. Fizemos novamente a figura fundamental e, a partir disso, vamos para a figura que se chama de S final. Durante a figura do S final, o peão repete os movimentos da primeira figura. As prendas devem executar passos se deslocando no sentido contrário do peão, e a prenda da esquerda do peão executa um passo individual, uma espécie de S, mediante 8 passos de marcha. Normalmente, a gente cuida desse número dentro dessa dança. A gente faz a figura inicial, a fundamental, e todas as figuras elementares são com 8 passos. As 2 prendas executam a mesma figura e o peão faz a figura fundamental sozinho, 4 passos para trás, 4 passos para frente, e o terno termina normalmente no mesmo lugar do início da figura final, S final. Então, foi mais ou menos essa execução da dança, né? Cada figura deve ser executada mediante o compasso de 8 passos musicais, né, conforme eu comentei antes. Os passos de marchas da dança devem ser executados com flexibilidade, permitindo o deslizar dos pés, elevação do calcanhar e ainda podendo haver um pulo de saci na pausa durante a realização dos passos da marcação. E durante toda a dança, as prendas devem tomar cuidado para que a mão que não esteja enlaçada ou ao peão deve estar pegada da saia, né? A prenda deve buscar a saia a todo momento que não estiver trabalhando com a outra mão, ou no balancê com a outra própria prenda, ou no momento do shot, quando vai estar com o peão. Então, no esboço da dança, é mais ou menos isso. Alguma pergunta, pessoal? Diga lá, seu Lucas Córdoba. Eu tenho uma pergunta para fazer. Todos esses movimentos que o professor acabou falando, que a prenda executa, ela executa sabendo que vai ser executado esses movimentos, ou o peão conduz ela a fazer esses movimentos?
O peão sempre deve mostrar a direção com que as prendas vão, né? No momento que ele está enlaçado com as prendas e ele solta a prenda, ele deve direcionar, ou vocês vão ao meio, ou vocês vão à lateral, ou vocês me dão a prenda A antes, ou a prenda B depois. Então, toda a condução da prenda é pelo peão, né? Toda a condução da dança é pelo peão. Entendi. Então o peão também tem que estar esperto conhecendo a dança, assim como a prenda também tem que estar esperta. É isso aí, né? Com certeza, com certeza. Dançam para o peão, né? Dentro da história, mesmo que a gente fale que não era uma dança de dentro da família, com a mãe, com a irmã, com a cunhada, é uma dança de conquista, né? Porque a prenda tem que dar a valorização para o peão nesse momento e o peão conduzir da melhor forma com as duas prendas, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi a condução. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Se acha que era isso, então agora a gente vai assistir um vídeo autoexplicativo de tudo isso que a gente resumiu até então, beleza? Então tá, vamos assistir o vídeo aí, todo mundo. Abre a gaita, gaiteiro. Pega uma gaita e canto esta melodia, lembrando de um baile que eu fui há poucos dias. Foi lá na serra, casa do Maranhão, eu tinha um companheiro que era americano. E o meu gaúcho resolvido, na verdade presente que já começou a tocar. Tocou um som pra dançar a vida, e os versos não me davam, já comecei a cantar. Mas esse estado não me ignora, eu vou me embora pra fronteira, pra comer churrasco gordo, tomar café de chaleira.
lugar que a gente mora. Estou voltando porque já chegou a hora de ver os olhos da China com jeito bem melhor.